Olá, amigos, amigas. Vamos agradecer a oportunidade que cada um tivemos de deixar um pouquinho os nossos afazeres, o nosso lazer, aquele nosso momento de repouso, para buscarmos conforto, alento junto aos ensinamentos divinos. Hoje nós vamos falar sobre sentir Deus. E nós vamos começar contando uma história que pode ser chamada assim: Deus a gente não vê, Deus a gente sente. Então, numa escola, Pedrinho, um garoto desses sapeca, bastante curioso, que dava muito trabalho para os professores, o Pedrinho não acreditava em Deus. E ele dizia que ele não podia acreditar em Deus porque ele era igual a Tomé, né? Ele só acreditava naquilo que ele via, naquilo que ele podia tocar. E Pedrinho fazia questão de dizer para todos que não acreditava em Deus. E também havia nessa mesma escola uma professora que ficava muito feliz em poder levar essa notícia da existência de Deus para todos. E ela ficava muito triste pelo comportamento do Pedrinho. Que pena, ela pensava, né? Um garoto tão novo e já sem fé, sem acreditar na existência do pai, pensava ela, né? E ela sempre tentava dos mais variados recursos para fazer com que o Pedrinho mudasse de ideia. E nada, tudo que ela fazia dava errado, né? Pois Pedrinho sempre repetia a mesma frase, né? Não adianta, eu não acredito em Deus porque eu não posso ver Deus. E um dia a professora teve uma ideia brilhante. E ela pensou, né, consigo mesmo: deixa estar, seu Pedrinho, hoje essa história vai mudar. E ela chegou lá na sala de aula já com tudo preparadinho. Colocou 2 copos d'água sobre a mesa e pediu para o Pedrinho fechar os olhos. Aí, nesse momento, ela colocou açúcar em um dos copos, mexeu bastante junto com aquela água, até que esse açúcar se dissolvesse. E depois então ela pediu que o Pedrinho abrisse os olhos e explicou para ele, né? Olha, Pedrinho, eu coloquei açúcar em um desses copos com água. Você pode me dizer em qual dos copos eu coloquei o açúcar? O Pedrinho olhou lá para os copos, analisou, abaixou-se para ver melhor e disse que não podia. E a professora pergunta então, né? Por que você não pode? Ora, porque eu não estou vendo o açúcar. E a professora insiste: tem então alguma maneira de você me dizer com certeza em qual dos copos tem açúcar? Eu coloquei esse açúcar? E o Pedrinho: sim, se eu experimentar, eu posso dizer aonde que o açúcar se encontra. Então fique à vontade, disse a professora, né? O Pedrinho bebeu um pouco de água de um copo, um pouco d'água do outro copo. E, todo satisfeito, respondeu para a professora, né? Olha, professora, agora eu sei onde está o açúcar. Como é que você soube, Pedrinho, né? Você está vendo o açúcar? Você não está vendo o açúcar, né? E o Pedrinho responde: eu não estou vendo, mas eu senti. Está nesse aqui. E apontou o copo, né? Então ela disse: pois então, Pedrinho, com Deus é a mesma coisa. Deus a gente não vê, Deus a gente sente, né? Então, a partir daquele dia, Pedrinho mudou a sua maneira de ser em relação a Deus. Ele já começou a perceber o que ele sentia que pudesse ser atribuído à presença divina, né? Então, a partir daquele momento, Pedrinho mudou a sua maneira de ser com relação a Deus. Então, para muitos de nós, a grande incógnita da vida ainda é Deus, aquela grande interrogação, não é? Quando o assunto é Deus, muitas são as dúvidas que se apossam de todos nós. São muitas as incertezas e cada um de nós toma atitudes diferentes diante desse assunto tão intrigante, não é? Alguns acreditam, outros duvidam dessa existência, outros têm medo. Enfim, uma diversidade de comportamentos, de opiniões. Mas uma coisa nós podemos dizer que é certa, sim: Deus existe, a gente só não pode ver. Deus a gente sente. E nós temos várias maneiras de sentir e de compreender
Deus, né? Só que antes de nós entrarmos nessas maneiras, falarmos sobre elas, vamos falar um pouquinho do nosso relacionamento com Deus, não é? Como está hoje o nosso relacionamento com Deus? Quando nós éramos ainda crianças bem primitivos, eu digo crianças em outras encarnações, né? Quando nós vivíamos em um mundo bem primitivos, ainda éramos bem atrasados, né? Nós tínhamos pouca noção de Deus. Então nós começamos a cultivar aqueles elementos da natureza como se fossem deuses. Eram mais fortes do que nós, não é? Então nós respeitávamos e começamos a respeitar como se fosse Deus, como se fossem deuses. Era o caso do ar, do fogo, da água. A própria terra eram para nós, lá no nosso estado bem primitivo, verdadeiros deuses, porque nós não podíamos com o fogo, nós não podíamos com a velocidade, com a força da água, né? Com a força do vento. Aquilo que nós não podíamos dominar e não entendíamos, nós achávamos era um Deus, uma coisa sobrenatural, divina, não é? E para agradar esses deuses, para entrar em contato com eles e ser beneficiado de alguma maneira, nós usávamos meios bem materiais, né? Muitas vezes muito estranhos, como oferendas, como sacrifícios, isso lá no nosso estágio primitivo. Em princípio, nós oferecíamos frutas, depois animais eram oferecidos aos deuses. E em alguns lugares ainda, dentro de certos povos, passaram a sacrificar até mesmo seres humanos, né? Como uma forma de tentar agradar aquilo que para nós era a representação de Deus. Então, nós fomos evoluindo um pouquinho, sempre um pouquinho mais, passo a passo, e nós tivemos um primeiro contato com Deus. E esse primeiro contato, ele se efetuou através de Moisés, que foi um grande legislador, né? E Moisés, ele nos trazia a ideia de um Deus único, Jeová, o Senhor dos Exércitos. Era um Deus vingativo, era um Deus rude, grosseiro, violento, não é? Mas era necessário que fosse assim, pois ainda nós éramos verdadeiras crianças, estávamos começando a aprender alguma coisa, né? E só poderíamos entender Deus pelo medo, pelo temor. Por isso aquele Deus, Senhor dos Exércitos, vingativo, rude, grosseiro, violento, não é? Nosso estágio pedia isso, nós éramos muito atrasados, não é? Mas depois que passou esse tempo, um belo dia, aquele que viria a ser conhecido como o grande salvador da humanidade, nos traria a ideia de um Deus amoroso, um Deus justo, um Deus bom. Olha como já virou a página, né? O outro lado da moeda, daquele Deus vingativo, cruel. Não, um Deus amoroso, justo e bom para com todos. Um Deus Pai que cuida de todos os seus filhos sem esquecer de nenhum deles, por menor que seja, não é? Então era um Deus diferente já, infinito em todas as suas perfeições. Um Deus bastante amigo para compreender as nossas fraquezas e nos dar a oportunidade de sempre recomeçarmos, de sempre corrigirmos, de sempre tentarmos fazer o melhor, não é? Então essa foi a segunda notícia que nós tivemos de Deus. Moisés, depois Jesus, não é? Notemos ainda que Jesus nos apresenta Deus não como um pai de apenas um único povo, mas sim da grande família humana. Moisés não, já era um Deus mais para aquele afeto, aquele povo. Jesus não, olha, vem apresentar um Deus como o pai da grande família humana. Ainda assim, né, mesmo depois de Moisés, mesmo depois da vinda de Jesus, ainda assim nós não sabíamos como nos relacionar bem com ele, com o nosso pai. Nós ainda procurávamos formas rudes e materiais para entrar em contato com ele. Nós acreditávamos que para agradar a Deus era preciso usar coisas materiais, usar gestos, usar danças, utensílios físicos mesmo. Precisávamos de rituais, não é, para agradar esse Deus.
Mas isso até mais ou menos lá por volta do ano de 1857, com o trabalho valoroso de Allan Kardec, tudo começou a ser melhor esclarecido, né? Chegava até nós a terceira notícia concreta de Deus, dessa vez mais confortadora, mais esclarecedora e sem alegorias, né? Sem necessidade de nada material, sem nenhum tipo de ritual. E aqui nós já podemos dizer que Deus era a grande incógnita da vida do homem, pois com todo esse conhecimento deixou de ser. Aquela interrogação já foi derrubada. Se nós quisermos saber que é Deus, né? Como que nós podemos senti-lo, como nos aproximarmos um pouco mais dele, nós temos essa condição hoje, através dos estudos, não é? Então, olha, Deus era a grande incógnita da vida do homem. A partir do conhecimento trazido pela doutrina espírita, deixou de ser essa incógnita, já partiu para uma certeza, né? Deus passou então a ser a grande certeza das nossas vidas. E ao lançar lá em abril de 1857 o Livro dos Espíritos, Allan Kardec escolheu para iniciar esse trabalho exatamente a pergunta que nos afligia lá atrás e para a qual todos nós buscávamos resposta, né? A primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, feita por Kardec: que é Deus? E os espíritos superiores que colaboraram nessa obra gigantesca, né, encarregados do trabalho de codificação, responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso para nós entendermos que tudo que nós imaginamos, tudo o que nós vemos, tudo vem dessa causa primeira. Se nós formos regredindo, procurando as causas, nós vamos chegar nessa causa primária, primeira, que é Deus. E todos os mundos, enfim, tudo o que é criação de Deus, tudo é criação de Deus. E Ele é essa inteligência suprema. Porque se nós tentássemos, pudéssemos juntar todas as inteligências do mundo, tanto desse mundo físico quanto do mundo espiritual, juntar todas essas inteligências, todo esse conhecimento, ainda assim nós não teríamos 1/10 da inteligência divina, da inteligência de Deus, não é? Olha a inteligência suprema. Agora nós já sabemos definir Deus, não é? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E já sabemos algumas outras características que qualificam Deus, né? Nós sabemos que Ele é eterno, nós sabemos que Ele é imutável, imaterial, único, soberanamente bom e soberanamente justo. E sempre foi um problema para todos nós nos relacionarmos com Deus. Nós temos essa dificuldade. Como é o meu relacionamento com Deus, não é? Nós temos dificuldade em entrar em contato com Ele, buscarmos a presença divina, sentir essa presença ao nosso lado, não é? E nós falamos sentir porque ver Deus a gente não consegue, né? Não podemos, nós não temos ainda condição suficiente, as nossas faculdades não estão devidamente desenvolvidas para propiciar essa condição de nós estarmos bem mais próximos de Deus, né? Devido à nossa imperfeição, então, nós falamos que nós podemos sentir Deus, sim, e nós sentimos Deus, mas ver a gente não consegue, né? Devido ao nosso alto grau de imperfeição ainda, né? E aí, então, a gente repete a velha frase: Deus a gente não vê, Deus a gente sente. Mas daí fica uma pergunta também: mas como sentir Deus, né? Vamos explicar um pouco melhor, né? Esse era um dos grandes problemas que a humanidade tinha: sentir Deus, relacionar-se com o Pai, né? Hoje nós já sabemos que temos várias maneiras de sentir Deus junto de nós. Nós percebemos, não é? Nós podemos sentir Deus por meio daquela arte elevada. Nós podemos sentir Deus através de uma boa música. Nós podemos sentir Deus em sua criação,
na sua obra. A natureza nos fala de Deus em todos os momentos. Nós percebemos uma semente lá, até uma coisa meio feia que não tem um atrativo nenhum. Nós colocamos ela lá na terra, daqui a pouco aquilo está germinando e ela vai nos presentear com uma bela flor, um colorido maravilhoso. Então, quem que está fazendo tudo isso? Quem que está cuidando? Então nós percebemos, sim, nós podemos sentir Deus através da arte, através da música. Nós podemos sentir Deus através de toda a criação. Tudo na criação é obra divina. E a natureza nos fala de Deus, sim, em todos os momentos. E nós podemos também sentir Deus por meio do bem que nós fazemos. Nós já experimentamos essa sensação de termos feito algo bom para alguém, não é? Temos colaborado para que uma situação fosse esclarecida, ajudado pessoas. Nós ajudamos, aquela pessoa ficou grata, foi favorecida, fizemos o bem. Mas quem ganhou mais fomos nós. Aquela sensação de dever cumprido, nossa, eu fiz, eu consegui ajudar, eu pude fazer isso, não é? Então nós podemos sentir Deus também pelo bem que nós fazemos. Mas existe uma maneira de sentirmos Deus que é única e que é infalível. E nós estamos nos referindo à prece, não é? A prece, nós sempre falamos, então ela não precisa ser uma conversa longa, ela não precisa ter palavras bonitas, ela não precisa ter uma concordância. A prece, ela tem que ser clara, objetiva e rápida, né? Bem concisa. O importante é que ela saia do nosso coração. Não adianta eu usar palavras maravilhosas, fazer uma concordância belíssima, sem nenhum tipo de erro gramatical, mas aquilo não está saindo do meu coração. Não, a prece tem que ser clara, objetiva e rápida, saindo do coração, lá do fundo do nosso sentimento, né? Então uma prece, para ela ser considerada boa, ela não depende do número de palavras ou das vezes que nós repetimos essa prece. Eu vou fazer o Pai Nosso 30 vezes. Não, né? Uma vez que eu faça, mas meditando em todas as suas palavras, em todas as suas frases e procurando mesmo seguir tudo aquilo que eu estou falando, já é o suficiente, né? O poder da prece depende então do nosso pensamento, do nosso sentimento e não depende das palavras, não depende do lugar em que nós estamos fazendo aquela prece, nem do momento em que ela é feita. As pessoas às vezes costumam orar de manhã ou orar ao deitar, mas nós podemos fazer a nossa prece ao meio-dia, não tem problema nenhum, né? Então não depende do lugar nem do momento. Qualquer lugar, qualquer hora é hora para nós nos ligarmos e procurarmos sentir Deus, né? Então essa dificuldade de nós orarmos, essa dificuldade que nós temos em fazer prece, nós temos vergonha às vezes quando somos chamados a fazer uma prece, nós nos sentimos um pouco acanhados, né? Então esse problema, não saber como fazer uma prece efetiva, era um grande problema lá atrás, né? Comunicar-se com Deus era problemático. Os homens não sabiam, era preciso que alguém viesse e lhes desse uma orientação, né? De como falar com Deus, como me dirigir ao Pai, né? E faz exatamente 2021 anos que esse alguém esteve entre nós, nos ensinando a orar, né? E já sabia das nossas dificuldades, lógico, pois já naquele tempo nós não sabíamos orar, não sabíamos como entrar em contato com Deus, como sentir Deus, como falar com Ele, né? E esse alguém, na sua divina sabedoria, Jesus, que foi o Espírito mais perfeito que já esteve encarnado aqui na Terra, exatamente para nos servir de modelo e de guia, foi essa a sua missão, nos servir de modelo e de guia, né? Ele resolveu nos deixar uma dica de como falar com o Pai e ser ouvido por esse Pai, né? Então Jesus, durante os poucos anos aqui na Terra, nós temos dados que ele viveu 33 anos, né? Então durante esses poucos anos
que ele esteve aqui na terra, ele foi visto por diversas vezes orando. E um dia, um dos apóstolos, aqueles companheiros ali que o acompanhavam, rogou a ele, né, com um desejo sincero sempre de aprender mais e mais, né? Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus, então, elevando o pensamento ao alto, ensinou a mais bela síntese de como se deve fazer uma prece, um resumo ali, né? Proferindo a oração dominical, mais conhecida como Pai Nosso, não é? Por que nós chamamos de oração dominical? Porque ela deve ser feita aos domingos, né? A gente associa dominical com domingo, não tem nada a ver, né? Dominical é porque ela vem da palavra dominus, que significa domínio, senhor, né? Então é a oração do Senhor, o Pai Nosso, né? Oração ao Senhor, o Pai Nosso. E os espíritos superiores, também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, quando eles tratam das preces em geral, eles nos esclarecem que o Pai Nosso, como oração, é na verdade um símbolo que representa a verdadeira oração. Primeiro, porque veio do próprio Jesus. Foi Ele que nos deixou, Ele que nos legou essa oração maravilhosa, né? E porque ela também tem o poder de representar qualquer oração que queremos fazer ao Pai, né? Ela, a oração dominical ou a oração Pai Nosso, ela é o mais perfeito modelo de concisão, é uma síntese, mas fala-se de tudo, não é? Eu peço, eu agradeço, eu louvo, tem tudo ali nessa oração. Então, uma verdadeira obra-prima, mas muito simples. Qualquer criança que nós começamos a ensinar o Pai Nosso, ela vai gravar, porque é simples, não é? Então, a oração, ela consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Tudo isso está aí incluso no Pai Nosso, né? Em poucas palavras, mas com significado muito grande. Então, considerando todos os demais ensinamentos do Cristo, nós podemos perceber em sua oração mais do que uma simples prece, né? Deixa de ser uma simples prece para ser um roteiro seguro do qual nós podemos extrair lições maravilhosas. Cada frase do Pai Nosso contém um ensinamento maravilhoso, né? Então, atendendo a um simples pedido de um apóstolo, o apóstolo pediu para ele, mestre, ensina-nos a orar. Ele podia, vocês façam assim ou daquela outra maneira. Não, ele já discorreu sobre o Pai Nosso, já deixou ali o Pai Nosso todinho, completinho, né? Então, atendendo esse pedido de um apóstolo, nos deixou um roteiro que poderá nos conduzir com segurança na escalada do bem, né? Então, nós falamos em nosso estudo sobre aquelas oportunidades, sobre as possibilidades e oportunidades que temos de sentir Deus junto de nós, né? E nós temos essa oportunidade no nosso dia a dia. É que nós andamos tão distraídos, tão dispersos, que nós esquecemos do nosso Pai, né? Nos voltamos para eles naquele momento em que nós levamos uma agulhada, naqueles momentos em que nós levamos uma cutucada. Mas geralmente no nosso dia a dia nós estamos bem, né, no nosso conforto, sem maiores complicações, nós nos esquecemos um pouco e não sentimos. Daí a gente fala, nossa, mas eu estou em dúvida sobre sentir Deus, que é Deus, não é? Então nós temos muitas oportunidades e muitas possibilidades de sentir esse Deus junto de nós, o nosso Pai junto de nós, né? Às vezes nós temos grande dificuldade para tentar naqueles benefícios que essa providência divina colocou no nosso caminho para que fôssemos felizes, essa possibilidade de nós nos ligarmos ao mais alto, né, ao Pai. E alguém então com bastante sensibilidade e procurando nos auxiliar a sentir Deus, escreveu certa vez, né? É muito bonito esse poema, não é? Então alguém, eu não tenho o nome desse autor, mas ele, muita sensibilidade,
e procurando nos auxiliar a sentir Deus. Nós não podemos vê-lo devido à nossa imperfeição, mas nós podemos sentir sim, né? E eu acredito que uma vez ou outra, ninguém deixou, nunca senti a presença de Deus. Não, nós sentimos quando nós oramos, quando nós fazemos o bem, não é? Nós sentimos sim. E essa pessoa então, auxiliando a gente a sentir Deus, ela escreveu certa vez: todo dia existe Deus, num sorriso de criança, no canto dos passarinhos, num olhar, numa esperança, na harmonia das cores, na natureza esquecida, na frescaragem da brisa, na própria essência da vida, no regato cristalino, pequeno servo do mar, nas ondas lavando as praias, na clara luz do luar. Em todos esses momentos, em todas essas situações, nós podemos sentir a presença de Deus, sentir Deus. E continua: na escuridão do infinito, todo ponteado de estrelas, na amplidão do universo, no simples prazer de vê-las, nos segredos desta vida, no germinar da semente, nos movimentos da terra que giram incessantemente, no orvalho sobre a relva, na passarada que encanta, no cheiro que vem da terra e no sol que se levanta, nas flores que desabrocham, perfumando a atmosfera, nas folhas novas que brotam, anunciando a primavera. Deus é a paz, a esperança, é o alento do aflito, é o Criador do universo, da luz, do ar, do infinito. Deus é a justiça perfeita que emana do coração. Ao perdoar quem o ofende, Ele é o próprio perdão. Será que você não viu o rosto calmo de Deus no colorido mais belo dos olhos dos filhos seus? Eu sei que não me enganei em tudo que lhes dizia. Deus é paz, é o amor, Deus é a eterna poesia. Não há ida sem volta e nem a volta sem ida. A morte não é a morte, é só a porta da vida. No ciclo da natureza, nesse ir e vir constante, no broto que se renova, na vida que segue adiante. Em quem semeia a bondade, em quem ajuda o irmão, colhendo felicidade, cumprindo a sua missão. No suor de quem trabalha, no calo duro da mão, no homem que planta o trigo, no trigo que faz o pão. Você pode sentir Deus pulsar em seu coração. Vamos perceber então Deus pulsando em nossos corações. Começar a perceber que nós sentimos sim Deus e cada vez mais que esses momentos cresçam no nosso dia a dia, para que mais e mais próximo nós estejamos dele. Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima. Olá, amigos. Vamos já agradecendo a espiritualidade maior, ao nosso irmão Jesus, nosso mestre amado, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos para falarmos da nossa doutrina, da doutrina espírita, do qual nós, por felicidade, por amor à nossa alma, encontramos. E é de grande felicidade, de grande alegria quando nós falamos do quanto é preciosa a nossa doutrina, o quanto ela nos traz luz, esclarecimento, o quanto ela nos ajuda a aliviar o nosso fardo, não é? Nosso tema de hoje está como título As Dores da Alma, um título bastante melindroso, vamos dizer assim, com o qual nós vamos tratar com bastante cuidado, na observância do quê? Que nós todos temos um cuidado no que se diz respeito à dor. Somos sensíveis à dor. Desde do animal doméstico, todo aquele ser vivo ele tem a sua sensibilidade à dor. E nós, como humanos, estamos sempre
se possível for, fugindo da dor. E a dor nos traz o quê? Aflição. A dor nos traz preocupação. A dor nos traz abatimento. Tira o nosso estímulo, né? E no campo da dor, nós vamos abrir o nosso leque, em que a dor material, para a dor material, nós procuramos os recursos necessários, a medicina, de medicamentos, e de uma forma bastante produtiva, vamos dizer assim, bastante cuidadosa, nós corremos atrás da nossa cura. O que nós vamos falar hoje é da dor da alma. Dor que muitas das vezes é irreconhecível ou não detectamos no dia a dia. O que traz em nós um abatimento, o que traz em nós dúvidas, o que traz em nós um fosso espiritual muito grande. E por isso, como base do que nós vamos falar, está o autoconhecimento. Dentro desse autoconhecimento, a capacidade de se interiorizar, de buscar em si o que eu estou precisando nesse momento. De repente, para satisfazer a minha alma, ou para aliviar essa minha dor, eu acho que se eu chegar numa agência e tirar um carro zero hoje, eu vou resolver o meu problema. Ou se eu, de repente, mudar totalmente a minha vida, a minha forma de viver, a minha forma de me vestir, a minha parte pessoal, se eu mudar tudo. E muitos cometem a loucura de até abandonar a família, achando que tudo isso vai trazer o remédio para a alma. Mas não é esse remédio. A dor da alma, ela se compõe, ela se forma através dos nossos sentimentos, da forma em que nós administramos ou da forma em que nós nos defendemos das situações. Quando eu vejo um perigo iminente, por exemplo, estou passando numa calçada, eu vejo ali um buraco, eu desvio, eu não vou cair naquele buraco. Ou se eu estou passando num lugar, eu vejo uma tábua com uma ponta de prego, o mínimo que eu vou fazer é desviar daquilo ali, tirar aquela tábua para que ninguém venha se machucar após mim. Não é assim? Então eu tenho os meus mecanismos de defesa. E isso materialmente falando. E espiritualmente falando, quais são os meus mecanismos de defesa? Os problemas externos existem. Sim. Todos nós estamos num planeta de provas e expiações, então nós estamos convivendo ainda com o grande percentual de mal que aflige a Terra. Ainda estamos nesse processo de transformação, de mudança. Então nós somos combatidos, ou nós somos visitados, vamos dizer assim, ou nós somos... nós encontramos buracos no caminho, pregos, pontas de prego espiritualmente falando, dificuldades mil que vêm, na verdade, de encontro conosco, para, na verdade, exercitar, trazer como experiência a nossa capacidade de observância. Se eu sou uma pessoa cuidadosa, eu vou andar olhando para o chão. Eu não vou cair nesse buraco, eu tenho cuidado. Eu não vou quebrar minha perna, machucar meu pé, ou torcer criar uma luxação, não. E se eu tenho um prego também, ou se eu vejo alguma coisa caindo, eu vou ter o cuidado de não passar embaixo, eu vou desviar. E também, como cuidadoso que eu sou, vai cair aí, vai machucar alguém, eu vou fazer uma observância. Essa é a minha capacidade de observar. Essa é a minha capacidade de cuidadoso que eu sou. Por quê? Eu não quero sentir dor. Eu não quero passar por um acidente. Eu não quero me encontrar numa situação, hoje, amanhã, em que eu possa estar aí inválido.
Porque na minha insensatez, na minha imprudência, eu posso o quê? De repente provocar uma invalidez. Viver com dificuldade. Então nós estamos abrindo essa reflexão para chegarmos no ponto espiritual. E qual é o nosso cuidado com a nossa alma? Qual é o nosso cuidado com a nossa forma de viver? Quais são os cuidados que eu tenho de desviar daquilo que hoje está me provocando um buraco? Está me levando a um acidente espiritual. Está me levando a uma circunstância em que, na verdade, eu posso ter até uma invalidez espiritual. Eu posso, daqui a um tempo, estar dependendo de medicamentos, não que seja errado, nós temos que procurar medicina, nos cuidarmos, mas, de repente, eu estar dependendo de medicamentos para ir passando o meu tempo esse que eu poderia estar produzindo alguma coisa. Mas houve um processo na minha vida em que eu tive que cair nessa situação, houve uma traição, houve um sócio que me tirou os meus bens, houve alguma coisa que me fez tal mal, e a minha capacidade de enxergar, de tratar esse assunto. O que aconteceu comigo me trouxe ódio, me trouxe rancor, me trouxe um desejo enorme de destruir aquela pessoa, de me vingar. Então, essa capacidade de ódio, de rancor, de vingança, estão me trazendo o quê? Dores para a minha alma. Porque a minha alma, ela vem de uma formação espiritual. Ela vem de um corpo espiritual. O meu espírito, por muitas encarnações em que eu passei, ele já conhece o plano espiritual. Ele conhece a beleza, né? Mesmo que nós passando por alguns processos umbralinos, de ensinamentos, de aprendizados, de tanta coisa, nós temos a oportunidade de passar também pelo campo, pela relva, em que Deus nos mostra o quê? A felicidade do crescimento espiritual. Porque senão não tem o porquê. A pessoa vai lá, sofre, aí reencarna, a não ser que seja uma reencarnação compulsória, é diferente. Mas assim mesmo, essa entidade, esse espírito, vai ter a oportunidade de enxergar a forma, né, a maneira em que ele pode estar dentro do seu esforço espiritual. Né? Então nós vamos enxergar a parábola que Jesus fala sobre o rico e o Lázaro. O rico em toda a sua majestade, banqueteando, e ali, no seu poderio financeiro, vamos dizer assim, e ali à sua porta ficava um Lázaro, né? Um leproso, mendigando. E comendo das migalhas ali, e os dois desencarnaram. Né? Os dois desencarnaram. O rico, na sua condição espiritual, na sua condição moral, naquilo que ele conquistou estando encarnado, e Lázaro, com seu sofrimento. Então, Lázaro do lado de cá, né? Parábola, viu, gente? Do lado de cá, no colo, no seio de Abraão, e o rico para o lado de lá no Hades, né? Quer dizer, no sofrimento. E chegando a ponto do rico dizer assim: Pai Abraão, peça para que Lázaro molhe o dedo na sua língua, molhe o dedo na sua boca e coloque na minha língua para matar minha sede. Vejamos bem, aquele leproso, né, não quer dizer que o sofrimento, é uma parábola, não quer dizer que o sofrimento em si vai me dar condição de eu estar no seio de Abraão, não. É a forma em que eu vou encarar o meu sofrimento. É a forma em que eu vou viver
naquilo que eu preciso passar na minha vida. Quais dores eu trarei para o meu espírito? Por certo, Lázaro estava ali, submisso, resignado, né? E ele foi acolhido. E o rico? E quando fala em sede nessa parábola, não é a sede material, é a sede espiritual. É estar num lugar em que você não tem um mínimo do cheiro de Cristo. Embora os olhares de Deus, embora os olhares dos espíritos de luz, dos mensageiros, como nós lemos, temos várias literaturas, daqueles obreiros em que estão sempre os socorristas, que estão sempre visitando, né, os locais para ali fazer o seu trabalho de socorro àquelas entidades que já estão ali prontas, ou pedindo por misericórdia, não é? Mas há um tempo de secura na vida. Para o quê? Para que aquele espírito venha refletir naquilo que ele conseguiu plantar, que ele conseguiu, na verdade, colocar em sua vida como riqueza, como produtividade durante a encarnação. E dentro das dores da alma, nós vamos citar alguns. O orgulho. O que me traz o orgulho? Eu enxergar achando que eu sou melhor que as pessoas. Que eu me coloco numa posição em que eu estou aqui olhando para baixo o meu irmão. Meu irmão está lá embaixo, eu estou aqui em cima. Né? E o que me traz esse orgulho? Me traz um distanciamento na capacidade de amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Fora da caridade não há salvação. E eu, dentro do meu orgulho, da minha soberba, da minha grandeza, eu não consigo amar meu irmão. Ele é pequeno, ele é pobre, ele é humilde, sabe? Mesmo que ele esteja materialmente no mesmo nível que eu, ou acima de mim, o meu orgulho me distancia daquela pessoa. E isso vai me trazer o quê? Dor na alma. Porque nós não fomos criados para ter em nós o orgulho. Não. Nós fomos criados para exemplificando, tirando do exemplo de Cristo, a humildade, o amor ao próximo, a caridade. Né? Outro ponto, a preguiça. A preguiça é tida como um pecado capital, né? Pecado capital. Mas preguiça? Sim, é preguiça. A preguiça, a improdutividade. E quando se fala em preguiça, né, dentro de Emmanuel, dentro de tantas literaturas, a preguiça espiritual, a ociosidade espiritual é a pior de todas. A improdutividade, quer dizer, eu não quero crescer, eu não quero me movimentar, eu não quero dar passos, nem que sejam mínimos, para a minha evolução espiritual. Não. Eu fico estagnado. Eu não faço bem, eu não faço mal para ninguém, mas também não faço bem. Estou aqui paradinho. Né? Mas o fato de deixar de fazer o bem, eu já estou fazendo o mal. Porque na minha volta, existem oportunidades mil de eu poder ajudar alguém. De eu, no mínimo, vibrar por alguém, pensar positivamente por alguém. O meu pensamento, ele emana energias. Se eu não conseguir orar naquele momento por ver alguém em aflição, num acidente automobilístico na minha frente, eu posso emanar para aquelas pessoas que estão naquele veículo, puxa vida, né? Jesus, cuida daquelas pessoas, emanar um pensamento positivo, que não seja nada, que aquela família, aquelas pessoas possam sair dali com vida, possam ser cuidados. Eu despejei, enviei pensamentos positivos, deixando de lado o quê? O meu senso de curiosidade, o meu senso de crueldade. Porque quando há um acidente grave, pessoas estendidas,
que acontece? O tal do curioso. O curioso, o sensacionalismo na mídia. Família com dor, as pessoas sofrendo. Minha senhora, então, o seu filho morreu, o que a senhora está sentindo? Umas perguntas infames, né? São pessoas invasivas, mexendo na dor do próximo, sabe? Tirando daquela pessoa aquele momento, invadindo aquele momento de sofrimento, como alguém que está ali querendo sangrar um pouco mais aquela dor. Então, precisamos ter cuidado. A raiva, nós já falamos. O rancor começa num processo de raiva. Rancor, aí vai para o ódio. Né? Aí esse ódio ele se torna um processo obsessivo. Não, enquanto eu não ver aquela pessoa destruída, eu não vou parar. Aí vai. E o que eu estou angariando para a minha alma? Machucaduras. É como se eu estivesse espetando o meu espírito, a minha alma. A chamada dor da alma. Sentimentos. Ah, mas eu não tenho nada disso, eu não... Vamos fazer uma autoanálise. Inveja. A inveja. Eu não posso ver ninguém bem. E isso, irmãos, inveja dentro da própria família. Inconscientemente, a mãe tem inveja da filha porque a filha se deu bem no matrimônio e ela não vive bem com o esposo. A inveja, que se torna uma coisa tão, na verdade, tão mascarada, vamos dizer assim, tão escondida no nosso interior, e é um sentimento gravíssimo. Passamos a desejar o bem ao nosso próximo. Puxa, que bacana, olha, meu vizinho comprou um carro novo, olha que bacana. Enquanto eu estou dando a ele, dirigindo a ele bons pensamentos, eu estou colhendo o quê? Bons pensamentos, bons frutos dos meus pensamentos. Não é? E é assim que nós temos que ser. Porque o ponto principal para eu, espírita, cristão, em que eu tenho em mim as marcas de Cristo, os ensinamentos de Cristo, para mim não é o importante o carro que o meu vizinho comprou, ou que eu vou comprar, ou que eu vou ter, em que isso aí poderá me trazer uma cássia de orgulho tão grande que eu me acho o melhor de todos. Não. O mais importante para mim é o quê? Que eu tenha paz no meu coração. Que as dores que eu sinto dentro de mim são curáveis. Em que Kardec me ensinou que os pecados, dito pecados de morte, pecados que vão me levar para o fogo eterno, que vão me destruir eternamente, na verdade são erros, são desajustes, são desequilíbrios íntimos, em que tudo isso aí eu consigo, de acordo com o remédio chamado arrependimento, reconhecimento dos meus erros e a busca incessante para o meu crescimento, onde eu vou deixar de lado a preguiça, né? Eu posso o quê? Desenvolver essa minha capacidade de tomar os meus medicamentos. E foi-me dado esse remédio chamado arrependimento. Então eu tenho o quê? A condição de reparar, né, através do tratamento, de utilização dessa porta de arrependimento, a mudança na minha vida, a cura para a minha alma. Não estamos aqui desfazendo da ciência, de forma nenhuma. Os profissionais que estão aí para atender esse ou aquele, o nosso atendimento fraterno disponibilizado, tudo isso são recursos. E é bom eu começar a entender o quê? Que eu começo a tratar o efeito, mas eu tenho que buscar a causa do meu problema. Aonde surgiu esse problema? Ah, mas é de encarnações anteriores. Sim,
são alguns sentimentos que eu trago de encarnações anteriores, mas que brotaram nessa encarnação e eu não tive o cuidado de eliminar. Por que eu reencarnei? Para me melhorar. Então, quando eu começo a me deparar com sentimentos, com negatividades que venham trazer para a minha alma, dores, eu tenho que fazer o quê? Combater. De que maneira? Entramos naquela máxima de Jesus, orar e vigiar. Eu estou tendo essa capacidade, eu preciso buscar. Considerando que as dores da alma são fases naturais da evolução terrena, nas quais estagiam todos os seres em crescimento espiritual, aprendendo a usar convenientemente seus impulsos inatos e suas forças interiores. Né? Foi nos dado o livre-arbítrio. Opa, beleza. Livre-arbítrio. Falamos muito em livre-arbítrio. O Espírita fala muito em livre-arbítrio. Né? Foi nos dada essa grandiosidade, essa liberdade como filhos de Deus. E como usar esse livre-arbítrio? Né? É a mesma coisa de chegar em alguém, dar a ele uma fortuna em dinheiro, falar, você tem uma fortuna em dinheiro aqui. E aí? Se essa pessoa for sábia, né? Se ela for prudente, vamos usar esse termo, prudência, ela vai buscar alguém para se aconselhar. Olha, eu tenho essa quantidade de dinheiro, o que você acha melhor eu fazer? Investe nisso, naquilo, aquilo. Então, quando nós nos preocupamos em ouvir uma palestra, uma boa leitura, buscar conhecimento, né, para nosso progresso moral e espiritual, nós estamos sendo o quê? Prudentes. Foi nos dado o livre-arbítrio. Mas como que eu devo usar esse livre-arbítrio? Como que eu devo usar essa riqueza que me foi dada? Buscando para quem tem experiência. Através de boas leituras. Emmanuel, André Luiz, as obras de Kardec estão ali. Os caminhos, a melhor forma de eu usar meu livre-arbítrio. Né? Aliado aos evangelhos, então eu vou ter o quê? O conhecimento, o desenvolvimento do conhecimento e o desenvolvimento do amor. São que me fazem prosperar. Uma das coisas que nós temos que observar também, na atualidade as religiões austeras ou intransigentes proclamam ainda o pecado em altas vozes. Pecado, pecador, ainda falam do fogo do inferno, o fogo eterno. Então, o que nós temos que analisar? Julgando as atitudes e as ações com um cuidado eminente, posicionando-se com uma certeza absoluta sobre o que é o bem e o mal. Então, essas religiões, ou essas filosofias, ou essas doutrinas, colocam o quê? O bem e o mal, o bom e o ruim, né? O céu e o inferno, Deus e o demônio. Como se houvesse um duelo diário, um duelo a todo instante entre essas duas forças. Não. Deus, na sua soberana sabedoria, no seu soberano poder, na sua santidade, vamos dizer assim, onde Kardec pergunta o que é Deus, não é quem é Deus. O que é Deus? Né? E o que é o mal? O mal é a ausência do bem. E essa ausência do bem está onde? Está naquela força exterior que nos leva ao pecado? Não, a ausência do bem está em nós. Seja qual força for, qual movimento for em minha volta, se eu não tiver em mim o percentual de bem, a capacidade do bem, eu vou absorver aquele mal. Mas se eu tenho, sim, dentro de mim, a capacidade do bem, a visão do bem, o meu norte para o bem, eu vou repudiar. Então não existe, né,
esse ser chamado demônio, diabo, seja o que for, que está aí me tentando. Não. Eu sou rodeado por várias entidades. É como uma antena de rádio, de televisão, ela está lá, na altura. Ali passam várias informações de vários canais, de várias redes de televisão. Está passando por ali. Mas eu estou sintonizado na qual? Naquele canal em que eu estou sintonizando. Porque eu estou buscando a imagem, eu estou buscando a informação. Mesma coisa sou eu. Se eu estou sintonizado no bem, eu vou buscar o quê? As energias do bem. E vou deixar do quê? De produzir para a minha alma dores, sofrimentos. Então, o que acontece? As pessoas chegam, às vezes, no processo de remorso. E a dor do remorso, ela é complicada. A dor do remorso, então, como diz lá, se põe a caminho enquanto há luz. Porque quando não houver mais luz, se andar à noite tropeçará. Então, se põe a caminho enquanto há luz. Enquanto a condição de resolvermos, de mudarmos alguma situação na nossa vida, para nos pouparmos de sermos feridos interiormente, vamos correr atrás. Se eu desvio de alguma coisa, porque eu não quero me machucar, porque eu não quero ficar inválido, materialmente falando, espiritualmente também, eu tenho que passar a refletir nas minhas atitudes. Porque, infelizmente, irmãos, quantos estão na invalidez do vício? Presos no vício. Presos em enfermidades espirituais gravíssimas, com grandes dificuldades. Ah, mas é castigo? Não. A plantação, ela é livre, a colheita também. A colheita é o reflexo da nossa vida. E nós temos que ter um ponto em nosso pensamento. Sempre procurar fazer o bem, sempre. Por quê? Porque na hora em que eu me achar numa situação difícil, eu tenho certeza de uma coisa. Eu tenho recursos, eu tenho condição de bater na porta da misericórdia do Pai. É como aquele filho que ele sabe que mesmo às vezes distante do pai, ele está sempre dando uma ligadinha, sempre mandando uma mensaginha. É dia do aniversário do pai, está mandando um presente, dia dos pais está dando um alô. Ele mora longe, mas ele se esforça em estar ali com o pai no final do ano, no Natal. Então existe o quê? Todo um esforço, toda uma dedicação. E quando ele se vê em dificuldade, ele não se acanha para correr na casa do pai buscar um conselho. Porque ele sabe que aquele pai, dentro das suas condições, ele teve amor por aquele pai. Ele zelou por aquele pai. Assim somos nós também. Não é? Agora, se durante as nossas dificuldades, nós vamos nos revoltar, blasfemar, abandonar tudo aquilo que nós temos de conhecimento espírita, dentro daquilo que nós entendemos, não como prova, não como castigo, mas como aprendizado, é o bem sofrer e o mal sofrer. Trazer para nós, dentro do bem sofrer, do bom sofrimento, de reconhecer aquele sofrimento como um aprendizado, eu não vou trazer dor para a minha alma. Eu vou trazer fortalecimento para a minha alma. É como se eu estivesse dentro do meu corpo físico tomando uma vitamina para fugir de uma enfermidade. Esse é o bem sofrer. Agora, o mal sofrer, dentro de revolta, dentro de ira, é complicado. Então, no entanto, quem compreendeu as divinas intenções do poder da vida, sabe que nessa existência
nada pode estar acontecendo de errado, pois a obra na natureza tem a maravilhosa capacidade de sempre estar proporcionando a todos o mesmo quando tudo vos parece perdido ou destruído, sem reparação. Então ele vem o quê? Nos proporcionar. Ele vem nos dar o quê? A condição de acharmos sempre uma saída. Né? Sempre um recurso. Sempre um aprendizado. Então, como que eu faço com o meu sofrimento? Como que eu faço com a minha dificuldade? Como que eu faço, né, com todas essas dores que eu tenho dentro de mim? O que eu vou fazer? É como uma enfermidade, a pessoa chega no hospital, é feito os exames, né? Então, o médico analisa qual que é a capacidade de sobrevivência dessa pessoa. Vamos começar cuidando das coisinhas mais simples, vamos restabelecendo, né? Vamos dando uma vitamina, para depois a gente atacar os pontos mais graves. Não é assim? Não chega no hospital lá e já vai fazendo a cirurgia, já querendo operar tudo que a pessoa precisa ser tratada. Não consegue, a pessoa falece. Ela pode morrer durante o tratamento, se a condição física dela não der condições para isso. Então, se hoje eu estou abatido, se hoje eu estou tendo dificuldade, se as minhas dores hoje estão, na verdade, me tornando uma pessoa má, uma pessoa que eu digo má, não no sentido de mal, de cruel, uma pessoa má comigo mesmo, que eu não consigo buscar o auto-perdão, uma pessoa má, que eu não consigo doar nada para alguém, um sorriso, um carinho, um afeto, nada, nem para os meus filhos, nem para os meus netos, nem para a minha casa, que eu seja sozinha, nem que eu não consiga, mesmo estando sozinha, que eu não consiga mudar o clima da minha casa em que eu convivo. E aí? O que eu vou fazer? Eu vou buscar a primeira dificuldade. A primeira dificuldade, eu estou orando. Eu estou me olhando no espelho. Eu estou vendo algum ponto que eu já posso começar a modificar, a começar uma cirurgia em mim. Primeiro ponto, revolta. Vamos aniquilar a revolta. Né? Tirando a revolta, eu já vou buscar outros pontos em que vão me trazendo o quê? Pontos de reflexão. Eu já começo o quê? A enxergar algumas melhorias na minha vida. Perdão, puxa, essa aí é uma das enfermidades mais graves. Perdão. Pedir perdão. Sentir-se perdoado na vida, nas circunstâncias da vida. Às vezes a pessoa passa por um problema, tem um deslize, aquilo já foi há tantos anos, mas fica ali remoendo, como se aquilo ali fosse um pecado mortal realmente, e que vai te levar para a espiritualidade e vai te condenar. Não. Reflita. Quantos anos eu tinha quando eu errei? O que houve na época quando eu tive esse deslize? O que eu já fiz de bem às pessoas? O que eu já modifiquei na minha vida para que eu pudesse, na verdade, retornar ao rumo e tomar o meu caminho rumo ao crescimento espiritual? O que eu modifiquei? É isso que nós precisamos refletir. Então, irmãos, o tema nosso é esse, as dores da alma. Que essas dores são curáveis, que essas dores são admissíveis, são dificuldades, são sentimentos, fazem parte da evolução humana. E que nós precisamos, dia a dia, dentro do nosso processo, dentro do nosso crescer
né? Como meninos, Paulo dizia assim: eu, quando era menino, agia como menino. Hoje já sou velho e outro me cinge. Quer dizer, quando eu era menino, eu agia como menino, fazia o que dava na cabeça. Hoje eu já sou velho, quer dizer, hoje eu já cresci espiritualmente. E outro me cinge. Não é que ele está dependendo de alguém, não. É que ele está cingido do quê? Quem é esse outro que o cingiu? Jesus, através do seu evangelho. Então ele foi cingido com o evangelho. Assim também nós. Não é, irmãos? Vamos encerrando, vamos agradecer por mais essa oportunidade e tenhamos isso como reflexão. Busquemos os nossos remédios. E esses remédios, temos aí a ciência, né? Psicólogos, enfim, tantos tipos de terapias que podem nos trazer benefícios, mas não nos esquecendo sempre que o meu interior é a fonte de muitas dores que vêm acontecendo comigo. E esse interior eu preciso ter ciência e buscar dentro do meu, esse porão que eu tenho dentro de mim, memórias, lembranças que estão me trazendo dores e modificar toda essa situação. Vamos agradecer. Senhor Jesus, querido Mestre, agora agradecemos, Senhor, por mais essa rica oportunidade de estarmos juntos. Agradecemos por essas reflexões, por essa intuição, por essas palavras. E vibramos, Senhor, por cada lar que nos acompanha, que nos ouve. Para que famílias, lares, almas, nós todos, Senhor, possamos, dia a dia, momento a momento, dentro das oportunidades que o Senhor nos dá, buscarmos sempre um remédio para as nossas dores. Dores espirituais, dores materiais. E sempre, Senhor, entender que o principal remédio para as nossas dores é o amor ao próximo. Que o principal curativo, Senhor, para aquela ferida que está aberta ainda, na verdade, Senhor, sangrando dentro de nós, é a caridade e o amor ao próximo. Esse é o nosso curativo. Buscar sempre o que é humildade, eliminando o orgulho, Senhor, os sentimentos negativos que nos colocam, Senhor, expostos, vulneráveis, Senhor, a toda espécie de entidade que vem procurando trazer para nós flechas amargas, Senhor, de dor e de sofrimento. Mas nos guarda, Senhor, nos ensina. Nos ensina a como usar o nosso livre-arbítrio, essa riqueza tão grande, como foi falado na palestra. E nos dá sempre, Senhor, entendimento e luz. Senhor Jesus, sê conosco em tudo. Assim seja.